Vamos às coleções, então. Classe coleção, ela vem dessa maneira. Então, é uma classe que vai definida com entre esse maior e menor aqui o T, né? Que é a definição de que vai ser genérica ali, certo? Isso aqui é a coleção genérica. Estou dizendo uma coleção específica para nada. Coleção de T de objects, tá? Aqui eu tenho protected, que é uma T-list, que é como é chamada coleção. A coleção é, só para lembrar, como está dizendo aqui, é a lista que vocês viram na estrutura de dados, certo? Então, o que acontece? É que a definição que eu vou ter, o nome dela vai ser a lista, né? É uma coleção, essa coleção constructor aqui no caso, e ele vai dar um new list. Observando que tem aqui entre parênteses, aqui no final, né? E os métodos lá que vocês viram em lista em estrutura de dados. Vocês viram lá para inserir, para remover, para alterar, é isso? Então, o que acontece? Para inserir, é o ADD, né? Adicionar o item dentro da lista, certo? Eu tenho o remover. Deixa eu dar um enter aqui para ficar melhor, né? Para remover. Remover vai fazer o quê? Vai usar o método remove, ok? O T aqui é o tipo, né, do item, né? E vou ter o buscar. Buscar vai usar o index of, posição, né? Então, eu vou ter o item e ele vai retornar o valor do item. Eu tenho aqui o acessar. O acessar vai fazer o quê? O acessar leva em consideração que eu vou ter um valor, se ele estiver dentro da faixa entre zero e o tamanho, né, for menor que o tamanho, então ele vai retornar a posição. Caso ele esteja fora desse tamanho, ele vai dizer que o índice está fora do intervalo onde eu tenho os valores. É um vetor, né? O array, certo? Ponto count é o tamanho da lista, né? Tamanho da lista. O atualizar. O atualizar ele vai receber o índice, né? E vai receber o item. E ele vai, se estiver dentro da faixa dos valores que estão previstos, ele vai, simplesmente vai sobrescrever o valor que já tem, certo? Vai escrever o valor que tem. Caso contrário, vai dizer que está fora do intervalo. O tamanho é o count, você vê o tamanho. E aqui o imprimir. Imprimir vai fazer o quê? Bom, Se for it, ele é um for que vai pegar cada item da lista. Esse é um comando novo, né? Então, ele vai pegar esse item aqui, que vai estar dentro, vai pegar item a item dos valores que estão na coleção, né? Em C também tem o for it, né? JavaScript também, acho que vocês devem ter visto for it. Ordenar vai usar o sort, né? Que vai fazer a ordenação. Aí aqui tem a classe Py que a gente viu na aula passada lá. A gente viu para criar o clone, né? Então aqui tem o Py, a classe Py, né? E aqui embaixo vai ter a classe país. A gente viu também na aula passada para poder ver o clone. É isso. Tem a base, tem os países aqui, vai clonar, né? Que vai criar nova instância e vai retornar o camarada, certo? Bom, aqui é classe país, básico, não tem nada demais. Coleção de países. Então, como é que funciona essa coleção de países? Ah, o buscar, aqui tem um buscar por sigla, que seria o quê? A versão que tem lá em cima, esse aqui não é, essa aqui não tem lá em cima. Vou ter que percorrer a minha lista e buscar para verificar se eu tenho a sigla que eu estou buscando, né? Aí aqui ele vai fazer um for each, vai pegar cada objeto que está na minha coleção, no meu vetor de objetos, certo? E para cada item ele vai verificar se a sigla é igual
né? O país.sigma.equal. Aí eu tenho a sigla que está chegando aqui como parâmetro e ele vai verificar, fazer uma comparação de string. String, literalmente, né? Ok? Para checar. E se achou, então ele vai retornar o objeto que tem, que for igual. Na realidade, ele vai pegar o primeiro, né? Se tiver mais de um que seja igual. Ok? É, caso contrário, vai retornar null. Né? Igual tá errado. Hã? Menos no que de igual, sigla igual já tá errado. Já tá. Uhum. Na realidade, você vai usar esse método ali para buscar, para verificar, justamente para quê? Para não deixar colocar, né? Se ele tiver já na coleção, esperar, né? O pessoal entrar lá, senão. Uhum. Tá. E aqui é o override da versão simplificada lá do imprimir. Ele vai pegar a coleção, vai fazer um for each e vai pegar o objeto país da lista. E para cada objeto país da lista, ele vai imprimir o país, a sigla. Eu coloquei só alguns aqui para ver, mas poderia acrescentar os outros atributos, né? Bom, esse é o finalzinho da lista, da coleção, Mas né? de igual ele, um pouquinho, só mais um pouquinho. Esse retorno ao país aí é Hum. minúsculo mesmo? Ele tá pegando lá do get set? Ele está pegando o objeto da coleção, certo? Então, quando eu faço aqui o for it aqui, ele vai pegar o objeto país da lista. Então, a lista tem lá, vou mostrar aqui em cima, gente, vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Eu criei a coleção aqui, ó, instância da coleção. Tranquilo? Criei a instância da coleção, criei um objeto país aqui, ó. Certo. Instanciei ele. Setei os dados aqui do Brasil, certo? Vim aqui, mandei adicionar ele na coleção. Adicionei ele na coleção. Peguei um segundo dado de objeto, peguei o país e peguei e instanciei todos os dados. Chamei o clone e mandei inserir na coleção. A coleção recebe uma lista, certo? E eu mando a coleção ponto imprimir, que é o método que está lá embaixo, certo? Vou pegar o código aqui. Vamos abrir o. Não quero traduzir. Tá aqui, coleção, ok? Aqui com dados genéricos aqui, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai inserir dois países e vai mandar listar, certo? Então, não deu certo. Opa, Ou será que opa, acho que deu certo, entendeu? Então, quando pega o for each aqui, ele está fazendo o quê? Cada um ele vai pegar objeto por objeto. Se eu acrescentar mais um lá em cima, ele vai adicionar esse camarada e vai colocar ele para listar. todo chão de país, lista, daí pega o. Isso. Ele vai pegar da coleção a primeira posição e vai transferir para o objeto ou país. E ele vai listar aqui. Ele vai para o próximo. Na hora que ele vai para o próximo, ele recebe todos os atributos do outro objeto. E assim sucessivamente até chegar o tamanho. Aqui no caso, fora que você não precisa colocar que vai até o final. Ele vai listar todos os valores que estão ali. Deu para entender? Tranquilo? For each, tipo, Um é tipo for um for. Um fork já pega o objeto da coleção e já simplifica para você poder utilizar.
Aonde que a gente pode usar esse formato? Qual que é a ideia da coleção? A gente colocar lá quando vai inserir, nós vamos inserir na coleção, certo? Aí o que acontece? A coleção vai receber todos esses dados. E onde que vai estar essa coleção? Ela vai estar lá na controller, certo? Que ela vai receber esse camarada. E aí, uma vez feito, daí eu posso buscar da controller e eu pego a lista e populo a list view. O dado, de qualquer forma, vai estar dentro da coleção. Faz sentido? Né? E dessa maneira eu consigo ver os dados. Então, vamos inserir outros dados lá em cima para a gente entender. Mas isso daí, igual você fez aí, a gente inserindo, né? Não preenchendo no campo lá. O que que muda? Se aqui ou sei lá no campo. Ah, isso daí tá. Mas eu. Ah, sei lá agora, é. Fica fazendo pergunta difícil também. Ô, louco, como assim? Não, aí eu só colocaria tipo, o país, ponto código, daí recebe TXT lá no país, código, basicamente, ou não? Como é que é? Para fazer com que a gente digita lá no formulário Ok. e ele ir salvando Ah, onde que ele vai salvar? na coleção. Na coleção. Aham. Hum. E aonde que eu vou fazer salvar isso? Ué, Mas tá querendo dizer assim que preenche manualmente. exato, aí você está colocando, tá dando os valores já. Sim, estou colocando. Aí Você não está chamando lá no TXT lá, TXbox. Sim, eu fiz aqui para mostrar aqui que aqui dá para ver o código todo separado E ou daí tudo nós, junto. aí nós se vira. Não, o que que ele vai ter aqui, ó? Já vou explicar. GS. GG? Argentina? Não? Beleza. Peso, Paraguai. É, não sei que falou PS. Peso, Eu Paraguai. questionei porque você questionou também. Peso. Não. Não, mas. Segunda-feira, então. Suas aulas não pode ser daqui. Mas isso aí não faz cheiro, não. Suas aulas tem que ser fim. Na verdade, no jardim central, obra que eles fizeram. Só acrescentei o país. Depois tem que fazer 10 minutos. Fica à vontade. Seis. Aleluia. Olha lá, ó. Tá aprovado. Aprovado? Coloca assim, coloca Chile. Vai mudar muita coisa? E coloca. Ah, tá. Vai aí. Tem que ir testando, né? Fica até 10 mesmo. Tá? Uhum. Acho que não. Então, o que que é o processo aqui, né? Vou voltar ao nosso projeto, certo? O que que acontece? Tem que criar, a gente criou aqui, claro, pai, país, estado, cidade, certo? E aonde que entra essa questão da coleção? Então, ela vai vir através da controller, certo? Aí, aqui no cadastro de países, aqui, nós temos o quê? Onde que vai inserir aí? Salva. Salvar.
vai vir aqui no salvar, certo? O que que salvar vai fazer? Vai chamar a controller, né? Ah, salvar. Só que a controller, nós criamos a controller genérica aqui, né? Vai. Aqui. A controller genérica, ela vai ter o quê? Ela, em princípio, vamos dizer assim, no caso que a gente está trabalhando, eu poderia dizer que eu teria uma coleção aqui. Mas para colocar a coleção, eu preciso criar as classes, certo? Então, vamos lá. Vem aqui, eu venho, mas adicionar, novo item, eu vou ter uma classe, que eu vou chamar de coleção, coleções. Vou ter classe. Dentro dessa classe coleções, eu vou ter o quê? Eu vou ter a classe coleções genérica aqui, ó. Até aqui, classe coleções genérica, certo? Então, estou colocando aqui vem a coleção genérica, certo? Coleções vem aqui com tipo, né? Para você dizer qual que é o tipo dela, é a genérica, certo? O que significa que ela é genérica? O T aqui indica que é Aleatório. porque nós vamos colocar, por exemplo, depois países. A ideia é justamente que a gente tenha os métodos aqui da coleção como termos que a gente utiliza. É possível usar direto a lista como tem? É possível, certo? Mas da mesma maneira como vocês viram a lista em estrutura de dados lá, a ideia é que a gente passe a trabalhar com um formato mais definido, né? Ou a versão brasileira, vamos dizer assim, certo? Dá para trabalhar no formato direto? Até dá, certo? Só que algumas coisas vão ficar um pouco mais difíceis de você ler para fazer. Até que criar o país lá direto na lista, até que é um objeto da lista dele. É, exato. Então, esse cara aqui, ele vai ficar como sendo tudo virtual. Tudo é uma classe virtual só para você direcionar como vai ser os métodos que vão ter dentro dela, certo? Aí tudo que herdar dele, eu posso sobrescrever e fazer ela específica, certo? O que não precisa herdar, que é no caso o constructor, de modo geral, ele já vai absorver diretamente, certo? Mas todos vão ficar nesse formato. Então, aqui então eu tenho coleções, e vou ter ainda, vem aqui, vou dar adicionar, novo item, que vai ser uma nova classe, que vai ser, eu vou chamar de call país. Vou colocar inteiro aqui, só para coleções países, certo? E coleções países vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui, que está aqui no método, classify, país, aqui ó. Aqui no lugar do T, então vem países, vem estados, vem cidades, certo? Que a gente vai pegar daqui então e não implementei tudo, só implementei um trecho, né? Mas vai substituir isso aqui, que vai fazer o papel do país de buscar por sigla. A gente não colocou para executar, mas poderia colocar, certo? E aqui para imprimir, que vai listar. O listar aqui também não precisaria ser um write ln para cada um. Poderia fazer um write ln e colocar todos na mesma linha, certo? Seria problema nenhum, ok? Só uma forma de implementar, no caso, né? Certo? Então, esse cara aqui é coleção de países. Esse cara aqui, ó. Certo? Tem coleções. Oi? Tá. Deixa eu ver o que tem aqui. O que tem aqui não tem mais nada aqui.
que a gente vai utilizar. Já foi colocado coleção. Aí o que acontece? Os clones, né? Que a gente jogar na onde? Oi? Os clones. Os clones a gente usa quando a gente vai adicionar, né? Vamos dizer assim, vamos entender aqui, ó. É, forme cadastro de país. Tá aqui. Aqui é o modo design, aqui é o modo código, certo? Então vamos dizer que a controller aqui, nós temos ela bruta aqui. A controller, ela teria, vamos dizer assim, eu vou colocar que eu vou ter os métodos, certo? É, deixa eu ver. Aqui é só o constructor, vou ter public, é, void, salvar. Vou colocar ela como virtual, void, salvar. Vou criar public, virtual, é, Não vai dar conflito com o outro que a gente tem já. mas isso é um método da controller, não é um método do form. Tá? Não tem como dar conflito. Professor, a controlar não ficava só as regras de negócio. É. Só que nós vamos ver as regras de negócio no segundo bimestre, junto com o banco de dados. Ele vai integrar isso aí, banco de dados. Hum? Vamos colocar banco de dados aí. Vou colocar banco de dados aqui. MySQL. Oi? MySQL. Não. SQL Server. Banco de dados. Beleza? Não? SQL Server. É, vejamos. Vamos colocar aqui. Fazer uma coisa de cada vez. Vamos colocar aqui para salvar, certo? Então, aqui vai ser o método que vai salvar e ele vai receber aqui. Eu vou ter object obj, certo? Vai receber um objeto. Deixa eu ver se vai receber um object que vai ser o objeto propriamente dito, beleza? E vamos criar a sua versão. Então, protected, é, coleções, é, Esse é o nosso. Mas deu trampo. Fica por chamar a Não vai agir. coleção. E daí o nome vai ter que manter, né? Eu vou deixar sem objeto aqui, vou instanciar na própria coleção de país, ok? A coleção. E aqui vai ficar só como base para montar, tá? Então vem aqui, vou mandar adicionar um novo item, vou chamar ó, controller países, certo? Criamos a controller, certo? Agora vou ter a controller CTRL países, que vai ser a controller correspondente. Essa controller países, ela vai herdar de quem? Controller. Então, dois pontos, controller.
com controle. Ok? E dessa herança que tem, então eu vou ter coleção países, a col países. Não era coleções que eu chamei? Acho que era só call. Acho que é qual país? Ah, certo? Aí eu vou ter public constructor, né? Control países. E dentro do meu constructor, então eu vou ter a call que vai instanciar a coleção, ok? E eu vou ter um método public override void salvar, ok? E o salvar nós vamos fazer o quê? O que que é o salvar que nós vamos fazer aqui? Eu vou, a princípio, vou colocar a call países ponto inserir. E eu vou passar quem? Objeto que está chegando aqui. Fez sentido? Tá? Então, ele vai fazer o quê? Bom, aqui eu tenho a controller, né? Vamos compilar para ver se tá. Deu. Uhum. Vocês entenderam, o programa não atendeu, pô. É... Não. Hã? Como é que chama mesmo esse? Castinha. Castigo. Ah, casting, verdade. Castigo. Certo, cara. Por ver se base ele tá salvando antes. Caso no pitch do conteúdo com override. Se passa Não, é que neste caso em particular não vai fazer diferença. Eu posso colocar aqui como comentário, nem sempre eu vou poder fazer isso, mas nesse caso eu vou poder fazer porque na classe controller by aqui, eu criei o método e eu não tenho nada que está sendo executado aqui, certo? Mas eventualmente, quando eu for trabalhar, eu posso ter essa versão da controller para aqui, alguma outra coisa que está sendo executada junto. dele faria isso. Daí faria diferença. Neste caso aqui em particular, não vai fazer diferença porque não tem nada no código da classe pai dele, certo? Então, o que que ele faz aqui? Então, ele vai fazer o quê? Se eu mandar executar, para a gente ver se tem algum erro agora, por enquanto não tem, né? Ele faz o quê? Vamos dizer assim, eu criei a classe países, eu compilei para a gente verificar se tem erro, mas eu não estou usando a controller países ainda, certo? Né? Onde que eu tenho que colocar controller países para poder executar? Quantidade de país? Não. Coloca aí por novo. Onde que eu tenho que instanciar a controller países para poder usar ela lá? Assim, a FRM principal. Oh, aí. Tem que usar aqui no FRM principal, né? Porque aqui eu tenho a controller genérica. Essa controller genérica está aqui para não dar erro nas outras partes. Mas eu vou precisar usar o quê? Controller países, a controller países, que é aqui, certo? E eu vou passar a usar ela no lugar da a controller, né? Então, a controller países, aqui está a controller, eu vou acrescentar países, certo? Ela chega, daqui ela vai para onde?
consulta país? Não, Ela do. Conheço original. ainda não. Hum? Bem, então, também na interfaces, aqui tá como object, então tudo bem. E daí aqui do object que está indo como controller, vai vir para consulta de países, certo? E aqui no lugar, então aqui na consulta de países, ele está como controller, mas tem que ser o quê? Sempre ela aí. E vamos passar a chamar ela de controller países, certo? Isso significa que ela recebe aqui, daí ela vai reclamar aqui, porque aqui vai passar a ser controller países, né? Aqui também. Mas a gente vai ter que criar um diferente também pro estado da cidade. Sim. Vai. Acha que quer ligar um milhão? Qual que é? Mostra pra aí. Elias. Também, sim. E aqui também tem que mudar. Não, Nessa conta. Hã? na linha aí, ó. No começo da linha. Tá de baixo. Nome da. Ok? Aqui não precisa mudar nem aqui nem aqui, né? Pode ficar do jeito que tá, certo? Que é o parâmetro que está aqui, mas o que vai valer é o que vai entrar aqui, que vai receber, né? Feito isso, aqui nós estamos no consulta de país, vamos ter que fazer também, quando eu for chamar no conheço objetos, então a mesma coisa vai acontecer aqui, aqui, tá, chegamos até o ponto final aqui, né? Então daí o que que vai acontecer aqui? Ó? Vamos ter a controller países, ponto, salvar, certo? O ponto salvar aqui é meio relativo, eu estou fazendo só o genérico, né? Por quê? Porque se eu for salvar quando eu estiver criando um novo valor, certo? Um objeto novo, o que vai acontecer é que a hora que chegar aqui para salvar aqui no método, na controller que tem aqui, o ideal seria fazer assim, né? Vamos dizer, eu ter um objeto aqui, países, o país, aqui, ele fazer o casting aqui. E daí eu checo o quê? If o país, ponto, código, for igual a zero, eu vou chamar para inserir. Faz sentido? Porque ele está vindo com valor zero, significa que eu estou inserindo o camarada. Agora, se ele não for igual a zero, que pode ser, eu estou mandando salvar, se eu estiver alterando, eu também estou salvando, não estou? Certo? Aí teria que fazer o quê? Se eu estiver fazendo aqui para salvar, eu teria que fazer. Deixa eu abrir um chaves. Aqui. Aqui eu teria que fazer o quê? Eu teria que buscar a posição do campo do objeto para ver se ele está lá, certo? Pegar esse valor e colocar ele na posição que eu já achei ele e que eu desejo alterar. Que daí ele vai fazer o editar lá, que é o que a gente não fez aqui, beleza? Mas vamos deixar por enquanto assim só para visualizar.
Faltou a chave. Não faltou fechar um aí, ó. Esse é o analisa. É, o cara tá. Vamos lá, Ian. Tudo aí. Fez a questão agora, hein? É. Ô, professor, Eu. mas daí a partir da hora que a gente fecha o perdão, ele, É, se eu executar de novo, ele vai começar zerado de novo. Também. sim. Sim, exatamente. Deu para entender o processo? É que daí o ajuste que tem que ser feito é o seguinte, né? Aqui no consulta de países aqui, onde a gente está aqui, então vamos ver o código aqui. Eu tenho o incluir aqui, ele manda inserir, carrega list view aqui, certo? Esse carrega list view aqui, ele está pegando o objeto que retornou aqui, certo? Mas o correto aqui seria fazer o quê? Ele pode criar list view aqui, mas o correto era ter um for each aqui, Para pesquisa. aonde eu vou pegar o aqui o var vai pegar o país em é, controller países ponto. Ah, eu não fiz um comando para gerar a lista toda, né? Mas seria da coleção toda lá, entendeu? Porque daí ele vai pegar para cada item que eu inserir na coleção, o salvar vai lá e insere na coleção, beleza? O objeto da lista que você criou para o país. É, daí ele vai alimentando. Se eu for lá salvar e eu vou alterar, ele vai lá e vai fazer a atualização do país lá, certo? E eu vou ter todos os dados na coleção. E a coleção vai estar com a minha controller, certo? Aí o que acontece? Quando chega aqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer um for each, onde eu vou buscar a coleção. Como é que eu poderia chamar lá o método? É, Lista para Busca qual? ah, eu poderia dizer, acho que seriam todos, todas. todos, Todos os países. todas países, certo? E ele retornaria a lista inteira. E daí da lista aqui, ele faria o processo. Aqui eu não vou ter esse processo aqui para fazer, certo? Mas eu buscaria ela inteira e ele montaria a lista baseado na coleção. Deu para entender? Sim. Tá, deixa eu só explicar uma cosita. Já deu para entender mais ou menos como funciona o processo como um todo, não é isso? A ideia é mais ou menos a seguinte: nós estamos em que período? Quarto período. Tá, mas a grande maioria está no quarto período. É. Então, o que acontece é assim: começa a ter a parte onde vocês passam a criar uma parte do código por conta própria. E daí? Existe um negócio chamado assim. Como é que é? Eu tenho que corrigir provas ainda, mas fala de novo. Vamos entender assim. O universo de C Sharp, ele é bastante grande, bastante extenso, certo? Nós só estamos numa pontinha do processo para criar uma pequena aplicação, certo? Mas daqui para frente vai ser necessário que vocês passem a pesquisar mais por conta, certo? Então, vamos dizer assim, eu mostrei aqui como é que funciona a coleção, né? Mostrei onde que vai vincular para fazer, para inserir dentro da controller lá para a gente poder trabalhar. Que essa primeira parte a gente trabalha com a coleção, insere na coleção, você salva e consegue trabalhar com ela, certo?
E a ideia de você ter o processo aqui, ele leva em consideração que quando a gente está aqui no form principal aqui, a gente está usando a mesma controller aqui no caso, certo? No caso, quando for criar a classe estados aqui, no caso da controller, a gente vai usar a mesma controller, certo? Então, eu não vou criar a controller do estado. Dentro do estado vai ter um objeto país, concorda? Só que nós vamos setar a mesma controller que está aqui para a controller do estado, aliás, a controller de países do estado. E necessidade depois. Para a gente poder aproveitar o conjunto todo. É a mesma coisa da cidade. Diferente do que a gente está fazendo com o objeto. O objeto a gente está usando objetos distintos, certo? Mas quando for trabalhar, como por exemplo, eu vou mexer com o objeto estado. No objeto estado, eu vou ter que ter a controller estado. Beleza. A controller estado eu vou ter que instanciar, vou ter que criar, ela vai ter a coleção dela e tudo mais. Só que a controller estado vai ter que ter uma controller país. Porque toda vez que eu for mandar para frente, eu tenho que mandar uma controller, não tem? Só que daí a controller país da controller estado vai ser a mesma controller que a gente vai trabalhar aqui. Por quê? Porque daí eu consigo carregar a coleção que eu criar e for trabalhar com a coleção de países do formulário, eu vou conseguir passar ela para a controller de países e eu vou conseguir listar lá todos. Porque caso contrário, cada vez que eu for entrar, ela vai ter. Não quer dizer que ela tem que ficar desse jeito, mas é só a título acadêmico aqui para a gente poder entender o processo. Deu para Porque quando entender? tem controle de cidade, vai ter que ter controle de estado. Que já foi criada aqui. Não uma instância nova. Na prática, a gente usa sempre uma nova instância, mas aqui em particular, para a gente poder entender, a gente vai fazer isso. É que é uma questão provisória, né? Nós vamos passar a mexer com banco de dados. Com banco de dados, a controller vai buscar no banco, ela não vai buscar no vetor. E ela vai ser abastecida do banco, vai abastecer a coleção. E aí vai poder popular. Ok? Mesmo com o banco, vai usar a coleção, né? Porque a ideia qual que é o princípio de você poder trabalhar nessa arquitetura que nós estamos fazendo e qual que é a unificação que é o objetivo. A gente tem o projeto sendo feito aqui. Bom, nós estamos mexendo no Windows Forms, certo? Mas em paralelo a isso, o Eduardo está passando mexendo com a web, não é isso? Em PO, certo? A ideia é que faça o quê? Que o objeto que eu estou criando aqui, a gente possa trabalhar o mesmo objeto que eu criei aqui em formato desktop, usando o Windows Forms, a gente consiga usar ele usando a web, certo? Como é que isso vai funcionar? Então, eu consigo ter uma aplicação que vai conectar via desktop e ter os dados, e eu consigo, aí eu vou usar o JSON para poder criar uma API e vou mandar via API para o banco. Vai mandar para a API, a gente vai mexer aqui que vai gerar para a API e a API vai salvar no banco. Quando eu for solicitar, ela vai trazer do banco, gera para a API, eu solicito para a API e a API me retorna uma coleção de objetos, certo? Dessa maneira, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer ele resgatando o banco, trazendo essa coleção, eu consigo popular um site web com os dados que eu tenho no banco. E eu consigo fazer uma aplicação desktop, como está aqui, que vai conectar na mesma API, que vai fazer o quê? Vai salvar no mesmo banco. Então, eu quero um produto novo, eu vou cadastrar. É mais fácil cadastrar na web ou mais fácil cadastrar no desktop? Depende, senhor. Depende, né? Eu prefiro mais fácil. Hum? Fácil. Hum. Na web. Então, o que vai acontecer? Eu posso ter lugares onde eu posso, ó, vamos dizer, a loja lá, eu posso ter uma situação onde eu estou trabalhando no desktop, fazendo os cadastros, que vai ser mais fácil, por exemplo, para dar entrada de uma nota fiscal, alguma coisa assim que tem um volume bastante grande. E ele faz o cadastro, ele manda salvar. Quando ele manda salvar, ele vai consumir a API e vai salvar tudo no banco de dados. Aí você quer que poste ele na web. O cadastro já está pronto. Você precisa acrescentar o que para poder postar na web? Vai precisar das imagens do produto.
Você posta a imagem, posta as várias fotos que eventualmente eu posso ter de um dado produto e posto ele que vai estar na web, certo? E eu consigo ter ao mesmo tempo um cadastro do sistema que seria da loja para poder fazer compra, venda, controlar financeiro, fazer as operações básicas que eu preciso que esteja controlada, como acontece num formato desktop, e ao mesmo tempo eu consigo publicar isso na web, fazendo o processo se tornar produto vendível, que eu posso demonstrar ele e colocar ele no site. Ou poder fazer ele, lá no sexto período vocês vão ter mobile, consiga fazer uma aplicação que consiga consumir os mesmos dados, as mesmas informações, onde ele vai mostrar essas informações, certo? Faz sentido? Né? Usando uma mesma linguagem de programação. Entendido? Então, voltando ao ponto onde eu estava, né? Antes da gente começar a viajar aí, né? É, então, colocado aqui a controller país e colocada a coleção aqui dentro da controller aqui, certo? Vai mudar um pouquinho quando a gente for trabalhar com a API, porque a API ela vai ser o quê? O que que é uma API? Deixando os dados, né? Que vai Não, colocar. é a versão. É o que conversa com o banco. É o que conversa, é onde vai estar as regras de negócio, certo? A controller vai deixar de estar local no desktop aqui e a controller vai ter que estar na API, certo? Por que que vai ter que estar na API? Porque é a API que vai fazer a checagem dos dados. Porque quando você está consumindo uma API, todo mundo sabe o que que é API? O Eduardo já começou a fazer com vocês? Ah, vocês viram na Seicon, né? É. Então, o que acontece? Ela vai fazer a interface, mas ela vai ser uma camada que vai precisar checar os dados, porque eu posso interceptar essa informação de repente, por alguma maneira conseguir interceptar essa informação. E a informação que chegou lá na outra ponta, eu posso alterar as informações e poder mexer com esses dados. Então, a hora que chegar a informação lá, ela vai ter que checar. Por exemplo, o que que teria que checar? Quando chega campos string, como por exemplo, nome do país que está em, é uma string, não é isso? Se chegar lá e eu não checar, ela pode ter um select asterisco from asterisco. Se for web, o que que ela vai fazer? O que que chama isso? Question. Pede, mas o que que... Tem um outro termo aí. Os asteriscos Flow, ele pega todos os dados, não pega? Tá começando. Acho que o Debona tá passando bem banco de dados, né? Mas o que que faz? Como é que chama isso dentro do conceito? Como é que é o negócio? Eu colocar num trecho, se for na web, for cadastrar um país, lá na descrição do país eu coloco lá, select asterisco from país. Vai trazer todos os países. Tá, aí eu poderia colocar select asterisco from usuários. Cara, faz. E daí ele vai trazer o quê? Os caras. Hum, isso daí tem um nome. Qual o nome disso? SQL injection. SQL injector. Vai ter que colocar os arroba lá no código para não ter isso aí. Então, na verdade, como você tem os códigos sendo colocados em vários momentos, a API que vai estar na camada do meio ali no caso, né? Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que checar se os códigos não têm palavras que não possa ter. Asterisco, por exemplo, senha, não são palavras que vão ser usadas para colocar, certo? Então ela vai ter que checar se no código que está vindo para você salvar, que é o papel da controller no caso, no caso da web, ela geralmente é chamada de service, serviço, certo? Ela vai checar se foi colocado no SQL Injector na hora que você está mandando salvar, porque no desktop ela não retorna, certo? Mesmo que ela retornar, não vai conseguir mostrar. Mas no caso da web, ela formata qualquer coisa no navegador, certo? Mas no C Sharp já tem, né? Isso aí.
Eu tô muito tempo já, mas agora que tem. Python tem. Ah, Mas o C Sharp também, você passa direto o objeto, só que você coloca uma arroba na frente. sim, sim. Aí ele barra. É, pra evitar a É igual para o essa, eu tenho que Exatamente. daí agora também tem aqueles negócios, aquela função link, LINKQ. Daí também foi acontece. Para evitar o problema de vazamento. É. Certo? Daí tu faz direto no código do usuário, precisa ficar lá. Se preocupando É. com isso. Entenderam o processo? Tem como botar lá na classe de coleção de vez? Coleção de países. Controller de países, coleção de países. Diga. Então, se puder só. Esse busca por sigla aí. Daí vai ter o busca. O busca por sigla aqui, a gente pode implementar aqui para ver. Daí vai ter os outros buscas, não vai? Ou não? Hã? Precisa. Pode, eu só implementei algumas coisinhas ali, não implementei todo ele. Ah, País, moeda. vamos colocar lá, busca por sigla. Então, acessar. Professor, esse ponto equals é um igual igual? Oi? Esse ponto equals é um igual. É um igual igual. Qual? Ponto equals. É, é porque tem strings, tem formas diferentes, como no C lá, lembra? No C tem strcat, str, você tem rotinas específicas para facilitar a vida. Uma lista já tem que ser, né? Um saco, né? Fazer uns 300 linhas. Já tá. É. Essas são as questões das linguagens de. Evolução. Isso aí. Então, vamos colocar lá. Eu vou passar um. Só que buscar sigla, ele retorna. Retorna qual país pertence Ele a si. retorna países. Então, vai retornar um objeto, certo? Então, o país, ponto, recebe. Aqui. Aí eu vou colocar lá um console, Pipeline. ponto, write line, o país, ponto, Converte, não? colocar um dólar, o país, É. o país, ponto, país, com a sigla, ponto, sigla. Oi? Ué. Não é aqui no imprimir. É, Só que daí você pagou alguma coisa ali, né? não, Não? não. Vamos. Busca por sigla. Faltou a coleção de países. O países, ponto, busca. Opa, Opa!
Falar observe. Esse? Interceptou a mensagem. Ou posso colocar aqui, sim, e E beleza? aí, olha lá. Deu para entender? Pois, Aqui, ó. conversando. Fica conversando, conversa paralela e tal, mas Mostrou o Brasil. depois não posta um vídeo aula, depois fica reclamando. Isso, lá, isso. Então, eu não sei como ele é uma coisa. Eu vi quando ele botou a face aqui. Vai ver. Não esquece que a gente tá narrando. Tá louco. Não. Pega, eu sei que a Luísa pega. Você para, eu vejo muito. Entendido aqui, ó? Aí, ó, eu coloco lá e ele busca. Vamos fazer de thumb, o Ryan. Aí, beleza? Certo? E o código aqui em cima. Usa um cifrão ali no cifrão, no cifrão Não coloco sifão no código, né? aqui da sua casa. Na minha casa deve ter. Aqui no banheiro também deve ter, mas aqui no código não tem, não. Aquele cifrão ali, e daí eu Hum. coloco um país fundo. Símbolo já. É que daí eu poderia colocar 0 e 1 aqui e colocar no final, vírgula, né? Mas ele funciona dessa forma também. Ninguém vai ser. Isso. Exato. Saudade de usar esse Fácil. Se for, tipo assim, fazer sozinho e tal, tipo assim, cara. Mas essas coisas. Movimentação, você chama aqui. Uhum. Tipo, é que assim, do jeito que você passa e do jeito que tá lá, sim, a maioria. Mas porque você faz muito mais vergonha. Sim, sim. Realmente. Tipo, o jeito mais vergonha. É. Mas no caso, por exemplo, tipo, não tem problema. Questão de prova, assim, mas tipo, cara, tem jeito mais rápido, mais fácil de fazer algumas coisas, sabe? Sim. Principalmente. Não é nem isso, tipo, mas, por exemplo, esse pianista, tipo, tem umas maneiras mais fáceis, assim, É que é a codificação. O objetivo é tentar mostrar, mantendo o padrão do que vem lá de estrutura de dados. Esse é o princípio. É. mas bem, mas, por exemplo, se uma prova da vida, assim, fizer, tipo, diferente, teria problema? Não. Vamos fazer dessa forma. Tá. Não, tem outras formas de fazer, e a questão é assim. Isso é um princípio que leva em consideração é, dentro do desenvolvimento das empresas, certo? O que que acontece? Tem empresas que adotam certos padrões de desenvolvimento que você deve procurar seguir o padrão que a empresa utiliza, né? Não necessariamente significa, mas tem outro jeito melhor. Realmente, tem outros jeitos que são diferentes no C Sharp, princípio, certo? Mas, às vezes, tem alguns recursos que são usados dentro da linguagem que ele dá conflito para usar. Se você usar o getSet de outra forma, ele pode dar um determinado tipo de problema quando faz herança. Herança quando eu tenho objetos de objetos, certo? Por isso que eu não utilizo no formato mais econômico, Sim. mas no formato que dá para você obter o melhor resultado como um todo, certo? E dentro das empresas, o interessante é você buscar usar o que a empresa adota, Sim. né? Porque daí dessa maneira o que vai acontecer é que você vai conseguir fazer um conjunto daquilo que está tranquilo. E às vezes, quando você muda muito de padrão, se a empresa não tem problema com o padrão que o desenvolvedor vai usar, não tem problema, certo? Mas muitas empresas restringem o formato, a formatação que ela quer que trabalhe.
Esse é o ponto mais ou menos que a gente considera. Então, assim, o professor é uma empresa e a empresa dele é assim. Isso aí. É, isso aí. Mal mesmo? É, mais ou menos isso. É por isso que não só nessa disciplina quanto nas outras, a gente prefere que passe a adotar nesse formato. Porque daí você já segue trabalhando seguindo um determinado padrão, né? E que é o que as empresas muitas vezes reclamam, ou às vezes é motivo de demissão porque o cara usou uma lógica, até na questão da lógica. Se ela for muito apurada, ela for, vamos dizer assim, no nível muito alto, tem muitas empresas que preferem não ter um dev nesse padrão. Por quê? Porque na hora de dar manutenção, se esse cara não tiver presente, aí fudeu. Aí vai, já era, entendeu? Vai demorar muito tempo para dar manutenção no código, certo? E tem algumas pessoas que usam uma lógica realmente mais apurada. Ixi, entendido? Sim. Tá. Deixa eu voltar no live. Online GDP. Então, basicamente, se for um programador ruim, não vai perder meu tempo. Ele pode ser ruim e é muito bom. Bom, Tem que ser alguém. Você pode fazer Deixa o colega perguntar, eu respondo a pergunta. vamos buscar por cima. Aqui? Sério. Você tem que ser tão bom que você tem que saber o momento que você vai ser. Você tem que ser tão bom que você tem que. Cara, não adianta. Você quer fazer o código absurdo daí, não vai aí. É inerrável. Inerrável. Isso não é assim, ninguém lembra. Entendi. Entendi. Se maiúsculo minúsculo? É. Geralmente ele vai considerar os dois, mas o que acontece é porque é o valor que vai estar sendo usado. Mas a regra para banco de dados, você vai fazer cadastro, etc., é que tudo seja em caixa alta, os dados, sempre. Que conheci o Google, que eu sou um rico. Você também usar um ponto, entende? Mas é que, vamos dizer assim, base de dados que tem maiúsculo, minúsculo, vai gerar muito problema. Não, sim. Certo? Então, pede-se geralmente para você manter um padrão tudo uppercase, certo? Voltando à pergunta do Ryan, Aí depois que você faz, você pode dar o comando que o comando ensinou hoje. Você dá o comando lá que vai dar um uppercase. Provavelmente já usou o uppercase aqui. tá. Ó, o que acontece com relação a código, codificação, né? Realmente, a grande maioria das empresas de desenvolvimento, ela prefere ter o dev médio, nem um dev top demais e nem um dev abaixo, certo? Por quê? Porque o dev mediano vai ser o dev que vai evitar o máximo de problemas dentro da empresa. Ela vai seguir o padrão, vai executar os códigos como deveria. Geralmente tem algumas variações de um dev para o outro, mas vai criar um problema, um processo que vai ficar mais fácil da manutenção do código como um todo. Quando você tem um nível de lógica muito apurado, Tá lascado. eu tive alguns casos de alunos, não sei se já comentei, que tinham um nível de lógica muito apurado. Eu tive um colega na faculdade que ele fazia, não fazia o assembler, ele fazia em código de máquina, 0 e 1, codificação. Sim, aham. Tá, acredito. Foi? O cara fazia o código, ele não fazia o assembler, ele fazia o código de máquina. Ele usava 0 e 1 e fazia a codificação. Eu também com Tá bom. Mas o professor sempre Não. Então, aí o que acontece? Ele tinha realmente uma lógica muito apurada, certo? Então, tinha códigos que ele fazia que você levava um certo tempo para entender o que ele tinha feito, certo? E aqui na UDC eu tive uns 3 alunos que faziam as coisas tudo de cabeça. Só que, acho que um passou nessa disciplina de LP4, porque tinha um outro problema. Ele não fazia os trabalhos. Mas LP4 sem fazer trabalho não passa. Preguiçoso. O gênio preguiçoso. É,
Olha a frase. Enfim, certo? Então, de um modo geral, no mercado de trabalho, as empresas preferem o desenvolvedor mediano, não nem muito alto, nem muito baixo. Esse que tá fora. Se a cabeça do filho Ele vai fazer a forma mais eficiente possível, Que não é o padrão que precisa. que não é o padrão da empresa. Que tem a lógica muito avançada. Aí depois o mediano vai trabalhar lá, vai dar suporte e enfim. Então, basicamente, não invente modo. Basicamente, ouço o caneco. Basicamente, siga as recomendações. Ponto. Foi, né? É, mais ou menos isso. Lula e pronto. Beleza? Se quiserem. Ah. A última vez que eu tive contato com ele, ele trabalhava naquela distribuidora Santa Cruz de medicamentos, aquela farmácia que tem no Brasil logo no começo. Ixi, cansou pra ser caminhoneiro. Desenvolvendo. Ah. Pensei que tava vendo. Não, não, o cara realmente era muito bom. Ele acho que continua trabalhando nessa Santa Cruz, em Curitiba. Poxa. Mas é um cara que aprende as coisas assim. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta idiota, mas então. Rapaz, tu já sabe? Sério. Sério? Ô, Deve ser 60 anos que ele tá no mercado. mestre. Aí se ele estudou na época do caneco. É carinho. Não, era cartão perfurado. Gasto. Não era em aba, era cartão perfurado. Não, nós, Fazer infiel assim. Não, certeza, isso é certeza. não, é do mesmo jeito, e Felce. É que o cartão perfurado era usado para você criar o código. O que era um cartão perfurado? Até hoje eu não Acho que eu vou fechar essa videoaula. Melhor fechar que. A cena